Livro Em Busca de Sentido, parte 11. A terceira fase, após a libertação. Voltamo-nos agora para a terceira parte da psicologia do campo de concentração, a psicologia do prisioneiro recém-liberto. Dada a natureza do assunto, a descrição da experiência de libertação já não poderá ser impessoal. Começamos por aquele ponto em nosso relato em que, após dia da mais intensa expectativa, tremulava certa manhã a bandeira branca no portão do campo. Essa altíssima tensão psíquica foi sucedida por uma distensão interior total. Quem pensa que nossa alegria foi geral está redondamente enganado. O que realmente aconteceu? Os companheiros arrastam-se a passos lentos em direção ao portão do campo. As pernas mal e mal o sustentam. Olham timidamente em volta. Cada qual encara o outro com uma pergunta nos olhos. Dão os primeiros passos temerosos para fora do campo de concentração. Desta feita não se ouve nenhuma voz de comando. Ninguém tenta esquivar-se de um soco ou pontapé. Desta vez, os guardas oferecem cigarros. A gente não os reconhece de saída, pois entre mentes se apressaram em vestir-se à paisana. Vamos andando devagar, seguindo pela estrada de acesso. Nossas pernas já começam a doer, ameaçando falhar em sua função. Vamos nos arrastando, querendo ver pela primeira vez os arredores do campo de concentração. Ou melhor, vê-los pela primeira vez como pessoas livres. Damos os primeiros passos em direção à natureza e entramos para a liberdade. Para a liberdade. Vamos dizendo, e o repetimos várias vezes em pensamento, mas simplesmente não se consegue apreendê-lo. Em tantos anos de sonhos e de saudades, o termo liberdade fica muito gasto. Seu conceito perdera os contornos. Confrontado com a realidade, ele se confunde. A nova realidade ainda não consegue penetrar direto no consciente. Simplesmente não se consegue apreendê-la ainda. Chega-se a um campo. Nele se vêem flores. Toma-se conhecimento de tudo isso, mas não se chega a senti-lo. A primeira centelha de alegria salta ao se perceber um galo de vistosa cauda multicor. Mas fica nisto, nessa centelha de alegria, e ainda não se participa do mundo. A gente senta-se debaixo de um castanheiro sobre um pequeno banco. Só Deus sabe a expressão do rosto naquela hora. Em todo caso, o mundo continua sem nos causar impressão. À noitinha, quando voltam a se reunir os companheiros em seu velho barracão, um chega para o outro e lhe pergunta às escondidas: "Diga-me uma coisa, você chegou a ficar contente hoje?" O outro responde: "Para ser franco, não." E fica envergonhado, porque não sabe que com todos nós é assim. Literalmente, desaprendemos o sentimento de alegria. Será necessário aprender de novo a alegrar-se. Sob o ponto de vista psicológico, pode-se chamar de verdadeira despersonalização aquilo que os companheiros libertos experimentaram. Tudo parece irreal e improvável. Tudo parece apenas um sonho. Ainda não se consegue acreditá-lo. Foram demais, muito demais as vezes em que o sonho nos iludiu nesses últimos anos. Quantas vezes sonhamos que viria este dia em que nos poderíamos movimentar livremente? Quantas vezes sonhamos estar chegando em casa para abraçar a esposa, saudar os amigos, sentar com eles à mesa e começar a contar tudo aquilo que se passou durante esses anos. Quantas vezes antecipamos em sonhos esse dia de reencontros, e agora realmente teria chegado este momento. Sempre havia 3 silvos estridentes ferindo o ouvido, dando o comando de levantar, arrancando a gente do sonho, da liberdade, e como o mero sonho se revelava pela enésima vez. E agora deveríamos acreditar de uma hora para outra? Agora essa liberdade seria a realidade verdadeira? Mas é isso mesmo, um dia. O corpo não tem tantas inibições como a alma.
A partir do primeiro instante em que se lhe abre a possibilidade, ele aproveita a realidade e deita a mão nela, literalmente. A gente come a não poder mais, horas a fio, a metade da noite. Incrível o quanto se consegue comer. Um ou outro recluso liberto é convidado por agricultores amáveis nas proximidades do campo, e então ele come, e toma café, e solta sua língua e começa a contar coisas horas e horas a fio. Descarrega-se a pressão que estava sobre ele durante tantos anos. A forma de contar dá a impressão de que a pessoa em questão estaria sob uma espécie de compulsão psicológica. Tanta é a ânsia de contar, a necessidade de falar. Pude observar este fenômeno também em pessoas que, mesmo por pouco tempo, estiveram sob pressão muito grande, como, por exemplo, em interrogatórios da Gestapo. Passam-se dias, muitos dias, até que se solte não somente a língua, mas também algo dentro da gente. De repente, o sentimento abre uma brecha naquela estranha barreira repressiva que o recalcara. E então, dias após a libertação, vais andando pelo campo livre, atravessando campinas floridas, rumo a um lugarejo nos arredores do campo de concentração. Cotovias se alçam para as alturas e ouves seu canto de alegria que ressoa no alto do ar livre. Em toda a volta não se enxerga viva alma. O que te cerca é o campo aberto, a terra, o céu, o regozijo das cotovias e o espaço livre. Nada mais. Interrompes tua caminhada neste espaço livre. Paras, olhas ao redor e olhas para o alto, e te prostras de joelho. Neste momento, não sabes muito de ti mesmo, nem muito sobre o mundo. Dentro de ti apenas ouve as palavras, e sempre as mesmas palavras. Na angústia, gritei para o Senhor, e ele me respondeu no espaço livre. Quanto tempo ficastes ali ajoelhado? Quantas vezes repetiste aquelas palavras? A lembrança já não o sabe dizer, mas naquele dia, naquela hora, começou a tua nova vida. Isso sabes. E é passo a passo, não de outro modo, que entras nessa nova vida, tornas a ser pessoa. Título: O alívio da tensão. O caminho que vai da alta tensão psicológica dos últimos dias no campo de concentração, o caminho de volta dessa guerra de nervos para a paz da alma, não é, nem de forma alguma, livre de empecilhos. Está enganado quem acredita que o recém-liberto do campo de concentração dispensa qualquer assistência psicológica. Em primeiro lugar, é preciso considerar que uma pessoa que esteve sobre a incrível tensão psicológica de um campo de concentração por todo o tempo prolongado, mesmo após a libertação, naturalmente está ameaçada por certos perigos psicológicos, justamente por causa da descompressão repentina. Esses perigos não são outra coisa, em termos de saúde mental, que o equivalente psicológico da doença do mergulhador. Assim como o trabalhador submerso corre perigo de ordem fisiológica caso abandonar repentinamente a câmara de mergulho, onde ele se encontra sob enorme pressão atmosférica, da mesma forma a pessoa subitamente aliviada da enorme pressão psicológica poderá ser prejudicada em sua saúde espiritual e mental, principalmente no caso de pessoas com natureza mais primitiva. Podia-se observar muitas delas, duramente essa fase psicológica, que em sua atitude psíquica continuavam vivendo sob a condição do poder e da violência. Só que, uma vez libertas, agora pensavam ser sua vez de usar o poder e a liberdade de forma arbitrária, desenfreada e irrefletida. Para essas pessoas primitivas, nada mudou a não ser o sinal, de negativo para positivo. Se antes eram objetos do poder, da violência, da arbitrariedade e da injustiça, essas pessoas agora viravam sujeitos dentro das mesmas categorias. Ainda não se desprenderam daquilo que passaram. Manifestam isso em detalhes aparentemente sem importância. Por exemplo, um companheiro e eu caminhamos reto.
cruzando os campos em direção à prisão, da qual há pouco fomos libertados. De repente nos vemos diante de uma lavoura recém-germinada. Automaticamente quero desviar dela. Ele, entretanto, me pega pelo braço e me impele reto em frente. Balbuciei algo que não se deve pisar à brotadura. Aí ele se exalta, com olhar ameaçador, e grita: "O quê? O que fizeram conosco? Liquidaram minha mulher e meu filho na câmara de gás. Isso para não falar do resto. E tu queres proibir que eu esmague uns talos de aveia?" Somente aos poucos se consegue levar essas pessoas a reencontrar a verdade tão trivial de que ninguém tem o direito de praticar injustiça, nem mesmo aquele que sofreu injustiça. Precisamos trabalhar no sentido de levar essas pessoas ao reencontro dessa verdade, pois a inversão da mesma facilmente poderia trazer consequências piores do que a perda de alguns milhares de grãos de aveia para um agricultor desconhecido. Pois ainda vejo à minha frente aquele companheiro do nosso campo que arregaçou a manga e com a direita em riste debaixo do meu nariz gritou na minha cara: "Podem decepar esta mão, se eu não a manchar de sangue no dia em que chegar em casa." E quero enfatizar que o homem que disse isso em si não era um sujeito ruim. Sempre foi no campo de concentração e depois o melhor dos companheiros. Além da deformação que ameaça a pessoa repentinamente, liberta da depressão psicológica, ainda existem duas outras experiências fundamentais que podem colocá-la em perigo, prejudicá-la e deformá-la sob o ponto de vista caracterológico. São a amargura e a decepção da pessoa, que, livre, volta à sua vida antiga. A amargura é provocada por experiências diversas nos contatos com outras pessoas no antigo ambiente de vida de quem sai do campo de concentração. Ao voltar para casa, ela constata que muitos não reagem de outra forma do que simplesmente encolhendo os ombros ou dando a si frases baratas. Em vista disso, não raro, ela é tomada de amargura, surgindo dentro de si a pergunta de para que teria sofrido tudo aquilo, não ouvindo outra coisa a não ser as costumeiras evasivas. Nós não sabíamos de nada, ou nós também sofremos. Ela fica se perguntando se isso é realmente tudo o que os outros lhe conseguem dizer. Algo diferente é a experiência fundamental da decepção. Neste caso, não se trata da revolta interior contra a superficialidade e inércia do coração da outra pessoa que faz a gente querer sumir deste mundo para não precisar ver nem ouvir mais nada. Na experiência da decepção, a pessoa sente-se à mercê do destino. Durante anos a fio, a pessoa acreditou ter chegado ao ponto mais baixo possível do sofrimento, mas constata agora que, de alguma forma, o sofrimento não tem fundo, que aparentemente não existe o ponto baixo absoluto, e as coisas podem piorar cada vez mais, descer cada vez mais. Antes, ao tratarmos as tentativas de reerguer psicologicamente a pessoa que está no campo de concentração, dissemos que era preciso orientá-la para um alvo no futuro, lembrá-la sempre de novo que a vida estaria esperando por ela, que havia alguém esperando por ela. E depois? Depois acabava vendo um ou outro que precisa constatar que não há mais ninguém a esperar por ele. Ai daquele para quem não existe mais a razão das suas forças no campo de concentração, o ente querido. Ai daquele que experimenta na realidade aquele momento que sonhou 1000 vezes e o momento vem diferente, completamente diferente do que for imaginado. A pessoa pega o bonde, vai até aquela casa que por anos a fio imaginava diante de si e aperta a campainha, bem assim como tanto desejarem seus 1000 sonhos. Mas quem abre a porta não é a pessoa que deveria abri-la. Ela jamais voltará a lhe abrir a porta. Todos no campo de concentração sabíamos e dizíamos um ao outro: não há felicidade sobre a terra capaz de compensar o nosso sofrimento. Não esperávamos felicidade. Não era isso que nos sustentava e conferia um sentido ao nosso sofrimento, ao nosso sacrifício e ao nosso morrer. E, contudo, não estávamos preparados para a infelicidade.
Essa desilusão que esperava grande parte dos prisioneiros foi para muitos deles uma experiência difícil de superar. E era difícil mesmo para um psicoterapeuta enfrentá-la no tratamento do paciente. Essa observação, no entanto, não deveria desanimar o psicoterapeuta. Ao contrário, a dificuldade deve resultar em estímulo, pois constitui desafio e tarefa. De uma forma ou de outra, para cada um dos libertos, chegará o dia em que, contemplando em retrospecto a experiência do campo de concentração, terá uma estranha sensação. Ele mesmo não conseguirá mais entender como foi capaz de suportar tudo aquilo que lhe foi exigido no campo de concentração. E se houve um dia em sua vida em que a liberdade lhe parecia um lindo sonho, virá também um dia em que toda a experiência sofrida no campo de concentração lhe parecerá um mero pesadelo. Essa experiência do libertado, porém, é coroada pelo maravilhoso sentimento de que nada mais precisa temer neste mundo, depois de tudo que sofreu, a não ser Deus. Parte 2. Conceitos fundamentais da logoterapia. Leitores da minha breve narração autobiográfica costumam pedir uma explicação mais completa e específica sobre a minha doutrina terapêutica. Para vir ao seu encontro, acrescentei à edição original de Do Campo de Extermínio ao Existencialismo um breve resumo sobre a logoterapia. Mas isso não foi suficiente e tenho sido assediado por muitos que solicitam um tratamento mais detalhado da matéria. Por esse motivo, reescrevi por completo e ampliei consideravelmente o meu relato na presente edição. Não foi tarefa fácil. Transmitir ao leitor dentro de um espaço restrito todo o material que ocupa 20 volumes em língua alemã é empreendimento quase impossível. Isso me lembra aquele médico americano que certa vez apareceu em minha clínica em Viena e perguntou: "Então, doutor, o senhor é psicanalista?" Ao que respondi: "Não bem psicanalista, digamos um psicoterapeuta." Continuou ele: "Qual é a escola que o senhor representa?" Respondi: "É a minha própria teoria. Chama-se logoterapia." "Poderia o senhor dizer-me, numa única sentença, o que quer dizer a logoterapia? Ao menos qual a diferença entre a psicanálise e a logoterapia?" "Sim", repliquei. "Mas, em primeiro lugar, pode o senhor dizer-me, com uma só sentença, o que pensa ser a essência da psicanálise?" Eis a sua resposta. Durante a psicanálise, o paciente precisa deitar-se num sofá e contar coisas que às vezes são muito desagradáveis de se contar. Ao que retruquei imediatamente com o seguinte improviso: "Bem, na logoterapia, o paciente pode ficar sentado normalmente, mas precisa ouvir certas coisas que às vezes são muito desagradáveis de se ouvir." É claro que eu disse isso na brincadeira, sem a intenção de fornecer uma fórmula concentrada da logoterapia. Entretanto, ela não deixa de ter a sua razão, uma vez que, se comparada à psicanálise, a logoterapia é menos retrospectiva e menos introspectiva. A logoterapia concentra-se mais no futuro, ou seja, nos sentidos a serem realizados pelo paciente em seu futuro. A logoterapia é, de fato, uma psicoterapia centrada no sentido. Ao mesmo tempo, a logoterapia tira o foco da atenção todas aquelas formações tipo círculo vicioso e mecanismos retroalimentadores que desempenham papel tão importante na criação de neuroses. Assim, é quebrado o autocentrismo, típico do neurótico, ao invés de se fomentá-lo e reforçá-lo constantemente. Obviamente, essa formulação simplifica demais as coisas. Mesmo assim, a logoterapia, de fato, confronta o paciente com o sentido de sua vida e o reorienta para o mesmo. E torná-lo consciente desse sentido pode contribuir em muito para sua capacidade de superar a neurose. Quero explicar por que tomei o termo logoterapia para designar a minha teoria. O termo logos é uma palavra grega e significa sentido. A logoterapia, ou como tem sido chamada por alguns autores, a terceira escola vienense de psicoterapia, concentra-se no sentido da existência humana,
bem como na busca da pessoa por esse sentido. Para a logoterapia, a busca de sentido na vida da pessoa é a principal força motivadora no ser humano. Por esta razão, costumo falar de uma vontade de sentido, a contrastar com o princípio do prazer, ou como também poderíamos chamá-lo, a vontade de prazer, no qual repousa a psicanálise freudiana, e contrastando ainda com a vontade de poder, enfatizada pela psicologia adleriana através do uso do termo busca de superioridade. Título: A vontade de sentido. A busca do indivíduo por um sentido é a motivação primária em sua vida, e não uma racionalização secundária de impulsos instintivos. Esse sentido é exclusivo e específico, uma vez que precisa e pode ser cumprido somente por aquela determinada pessoa. Somente então esse sentido assume uma importância que satisfará sua própria vontade de sentido. Alguns autores sustentam que sentidos e valores são nada mais que mecanismos de defesa, formações reativas e sublimações. Mas pelo que toca a mim, eu não estaria disposto a viver em função dos meus mecanismos de defesa. Tampouco estaria pronto a morrer simplesmente por amor às minhas formações reativas. O que acontece, porém, é que o ser humano é capaz de viver e até de morrer por suas ideias e valores. Anos atrás, realizou-se na França uma pesquisa de opinião pública. Os resultados mostraram que 89% das pessoas consultadas admitiram que o indivíduo precisa de algo em função do que viver. E 61% admitiram haver algo ou alguém em suas próprias vidas pelo qual estariam até prontas a morrer. Repeti essa pesquisa na minha clínica em Viena, entre pacientes e funcionários, e o resultado foi praticamente igual àquele obtido entre milhares de pessoas pesquisadas na França. A diferença foi de apenas 2%. Outra pesquisa estatística, com dados de 7.948 alunos em 48 universidades, foi conduzida por cientistas sociais na Universidade de Johns Hopkins. Seu informe preliminar é a parte de um estudo de 2 anos patrocinado pelo Instituto Nacional de Saúde Mental. Perguntados sobre o que consideravam muito importante para eles naquele momento, 16% dos estudantes responderam ganhar muito dinheiro. 78% afirmaram que o seu principal objetivo era encontrar um propósito e sentido para a minha vida. Naturalmente, pode haver casos em que a preocupação de um indivíduo com valores é, na realidade, uma camuflagem de conflitos interiores ocultos. Mas esses casos são antes exceções à regra, e não a regra em si. Nesses casos, realmente temos que lidar com pseudos valores, e como tais, eles terão de ser desmascarados. O desmascaramento, entretanto, deveria cessar no momento em que nos deparamos com o que é autêntico e genuíno na pessoa, como, por exemplo, o desejo de ser humano por uma vida, tanto quanto possível, dotada de sentido. Caso não parar ali, a única coisa que o psicólogo desmascarador realmente desmascara é o seu próprio motivo oculto, a saber, sua necessidade inconsciente de degradar e depreciar o que é genuíno, o que é genuinamente humano no ser humano. Título: Frustração existencial. A vontade do sentido também pode ser frustrada. Nesse caso, a logoterapia fala de frustração existencial. O termo existencial pode ser usado de 3 maneiras, referindo-se 1. À existência em si mesma, isto é, ao modo especialmente humano de ser, 2. Ao sentido da existência, e 3. A busca por um sentido concreto da existência pessoal, ou seja, a vontade de sentido. Frustração existencial também pode resultar em neuroses. Para esse tipo de neuroses, a logoterapia cunhou o termo neuroses noogênicas, a contrastar com as neuroses na significação habitual da palavra, isto é, as neuroses psicogênicas. As neuroses noogênicas têm sua origem não na dimensão psicológica, mas antes na dimensão noológica, do termo grego nous, que significa mente, da existência humana.
Esse é o outro conceito logoterapêutico que designa qualquer coisa pertinente à dimensão especificamente humana. Título: Neuroses noogênicas. As neuroses noogênicas não surgem de conflitos entre impulsos e instintos, mas de problemas existenciais. Entre esses problemas, a frustração da vontade de sentido desempenha papel central. É óbvio que, em casos noogênicos, a terapia apropriada e adequada não é a psicoterapia de um modo geral, mas antes a logoterapia, ou seja, uma terapia que ousa penetrar na dimensão especificamente humana. Quero citar um exemplo. Um diplomata americano de alto escalão dirigiu-se a meu consultório em Viena a fim de continuar o tratamento psicanalítico indicado 5 anos antes com um analista em Nova York. Logo de início perguntei-lhe por que ele pensava que deveria ser analisado, porque em si começara com a análise. Revelou-se que o paciente estava descontente com a sua carreira e tinha extrema dificuldade em concordar com a política exterior dos Estados Unidos. Seu analista, no entanto, lhe havia dito repetidamente que ele devia tentar reconciliar-se com seu pai, porque o governo dos Estados Unidos, bem como seus superiores, eram nada mais que imagens paternas e, consequentemente, a insatisfação com seu emprego se devia ao ódio inconsciente contra o seu pai. Uma análise que já vinha durando 5 anos induzir o paciente a aceitar cada vez mais as interpretações de seu analista, até que de tantas árvores de símbolos e imagens ele não mais conseguiu ver a floresta da realidade. Após algumas poucas entrevistas, ficou claro que sua vontade de sentido estava sendo frustrada por sua profissão e que ele, na realidade, ansiava engajar-se em outra espécie de trabalho. Como não tinha motivo para ele não largar sua profissão e abraçar outra, assim o fez, com os mais gratificantes resultados. Em sua nova ocupação, ele está satisfeito, já faz mais de 5 anos, conforme relatou há pouco tempo. Duvido que nesse caso eu estivesse lidando com um estado neurótico, e essa é a razão por que pensei que ele não precisava de qualquer psicoterapia, nem mesmo de logoterapia, pela simples razão de, na realidade, nem ser um paciente. Nem todo conflito é necessariamente neurótico. Certa dose de conflito é normal e sadia. De forma similar, o sofrimento não é sempre um fenômeno patológico. Em vez de sintoma de neurose, o sofrimento pode ser perfeitamente uma realização humana. Especialmente se o sofrimento emana de frustração existencial. Eu negaria categoricamente que a busca por um sentido para a existência da pessoa, ou mesmo sua dúvida a respeito, sempre provenha de alguma doença ou mesmo resulte em doença. A frustração existencial em si mesma não é patológica nem patogênica. A preocupação ou mesmo desespero da pessoa sobre se a sua vida vale a pena ser vivida é uma angústia existencial, mas de forma alguma uma doença mental. É bem possível que interpretar aquela em termos desta motive um médico a soterrar o desespero existencial do seu paciente debaixo de um monte de tranquilizantes. Sua função, no entanto, é guiar o paciente através das suas crises existenciais de crescimento e desenvolvimento. A logoterapia considera sua tarefa ajudar o paciente a encontrar sentido em sua vida. Na medida em que a logoterapia o conscientiza dos logos ocultos de sua existência, trata-se de um processo analítico. Até esse ponto, a logoterapia se assemelha à psicanálise. Entretanto, quando a logoterapia procura tornar algo novamente consciente, ela não restringe sua atividade a fatos instintivos dentro do consciente do indivíduo, mas se preocupa também com realidades existenciais, tais como o sentido em potencial de sua existência ser realizado, bem como sua vontade de sentido. Qualquer análise, porém, mesmo que se abstenha de incluir a dimensão noológica em seu processo terapêutico, procura tornar o paciente consciente daquilo porque ele realmente anseia na profundidade do seu ser. A logoterapia diverge da psicanálise na medida em que considera o ser humano um ente cuja preocupação principal
consiste em realizar um sentido, e não na mera gratificação e satisfação de impulsos e instintos, ou na mera reconciliação das exigências conflitantes de ego e superego, ou na mera adaptação e no ajustamento à sociedade e ao meio ambiente.